muito feliz, muito alegre por estar nessa congregação pela primeira vez, muito feliz e um prazer ver os irmãos. Louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus também pela vida do amigo André, que fez o convite, o pastor Ronaldo, é isso? Louvo a Deus pelo convite e pela coragem de deixar trabalhar aqui nessa luta. Deus abençoe a todos, esse também, Deus abençoe por todo o ministério do Israel da Irmãos, para ganharmos tempo, convido a todos para abrir a Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 24. Glória a Jesus. Se caso algum momento a voz falha um pouco, porque estou falando um pouco informada, mas Jesus é. Salmos de número 24, todos acharam? Que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosa meta. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Certo. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Glória a Jesus. Também, irmão, só mais uma ressalva: minha esposa não pôde estar comigo, pois ela teve que ficar na congregação, mas sei que onde ela está também orando e orando por. Amém? Então, irmãos, glória a Jesus. Estamos aqui no Salmo número 24, algo bastante conhecido, muito lindo, também é um salmo muito lindo para se meditarmos e refletirmos sobre ele. E falando no Salmo 24, nós podemos dividi-lo em três partes. Se vamos ler e prestar atenção, nós podemos ver que a primeira parte podemos ver no Salmo 1, no Salmo 2, onde fala do Deus Criador, do Deus que fez todas as coisas, do Deus que no primeiro verso que como fez a terra, e no segundo verso vai dizer que ele fez os mares. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Jesus. Então, nessa primeira parte, do verso 1 ao verso 2, o salmista ele deixa resumidamente falando sobre o Deus Criador. Na segunda parte, nós vemos do Salmo 3 até o verso 6, melhor dizendo, onde ele fala quem são aqueles que vão subir ao monte do Senhor e quem são aqueles que são dignos de receber a bênção do Senhor. E por último, o verso 7 ao verso 10, que é a terceira parte, ele fala do Rei da Glória. E aqui eu gosto de dizer que aqui são salmos messiânicos, a qual remete a Cristo, mesmo estando no Antigo Testamento. Então, junto com os irmãos, eu quero destrinchar esse salmo número 24 para nos alimentarmos com aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Glória a Jesus. Então, no salmo primeiro, o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E isso me lembra no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, onde Moisés diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E no Salmo 2, no verso 2, ele diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E aqui também nos lembramos de Gênesis capítulo 1, versículo 9, quando Deus estava criando tudo, e a Bíblia vai dizer: disse Deus, ajunte-se as águas num lugar. Então aqui nesses dois primeiros versos nós vemos o Deus Criador, o Deus que do nada ele fez tudo, um Deus que não precisa de algo material para poder construir algo. Por exemplo, para podermos construir esse púlpito, para poder ser construído os bancos, os irmãos sabem que o marceneiro ou o carpinteiro, ele precisa da madeira, ele precisa da árvore para poder fazer esse material. Porém, o Deus a qual nós servimos, ele pegou um nada para poder criar tudo. Glória a Jesus. E meditando sobre isso, eu começo a refletir e venho me lembrar que ainda mesmo tendo essas verdades da Bíblia,
do Deus Criador, do Deus que fez todas as coisas. Tem pessoas que ainda preferem viver com seus ídolos. Tem pessoas que preferem viver com deuses mentirosos. Tem pessoas que preferem viver... Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vemos que pessoas que preferem acreditar e confiar na força dos homens. Você pode falar, João Vitor, só pratica idolatria aquele que se curva a algum Deus, se curva a alguma imagem. Você está aquele que pratica idolatria é aquele que tem alguma estrutura na sua casa? Não. Devemos ter cuidado com esse meio, né? Porque tem pessoas que pensam que só praticam idolatria, aqueles que se curvam e oram a Deus de mentira. Mas nós devemos entender que o ídolo de nossas vidas é tudo aquilo que colocamos acima de Deus. Tudo aquilo que deixamos Deus de escanteio em nossa vida, esse é o nosso ídolo. Então, a partir do momento que nós colocamos algo acima do nosso compromisso com Deus, esse está sendo o nosso ídolo. Então, mesmo assim, levando para o lado daqueles que adoram outros deuses, aqueles que adoram estruturas. Eu me lembro do Salmo número 115. Quem puder abrir comigo, abria no Salmo 115 para acompanhar. Glória a Deus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Olha assim, olha assim. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em Números 15, o salmista ele vai dizer, a partir do verso 3: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Isso também enquanto nós comparamos, enquanto nós começamos a meditar sobre os ídolos do mundo e começamos a colocar essas características que esses ídolos não conseguem fazer, que não conseguem cumprir, eu começo a refletir, olhar para a Bíblia e comparar para o que nós servimos. Nós podemos ver que enquanto a Bíblia diz, o salmista escreveu que os ídolos do mundo, eles têm boca, mas não falam, nós podemos ver que o nosso Deus, através do haja, ele criou tudo. E nos fins dos tempos, da boca do nosso Deus, sairá uma aguda espada para poder reger a terra. O salmista continua dizendo que os ídolos mentirosos têm olhos, mas não veem. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que o nosso Deus tem olhos como chama de fogo. Os ídolos do mundo têm ouvidos, mas não ouvem. Mas quando vamos ver a Bíblia, o nosso Deus, mesmo que sendo falho e pecador, ele ouve as nossas orações. Os deuses do mundo, eles têm nariz, mas não cheiram. Mas quando vamos ler Filipenses, nós vemos que o nosso sacrifício é como um cheiro suave às narinas de Deus. O salmista diz que os ídolos têm mãos, mas não apalpam. Mas Jesus teve suas mãos furadas para nós termos acesso à eternidade ao lado dele. E essa mesma mão de Deus, a qual sua destra está estendida para poder nos proteger. Glória a Jesus. O salmista continua dizendo que os ídolos do mundo têm pés, mas não andam. Mas enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele andou sobre o mar diante dos discípulos. E a Bíblia também vai dizer que os pés do nosso Jesus, quando vierem em grande glória, será brilhante como um latão reluzente. E ele termina dizendo que som nenhum ecoará da sua garganta. Mas quando vamos ver a nossa Bíblia, da garganta do nosso Deus, na eternidade, ele olhará para os salvos, olhará para a sua noiva e vai dizer: vinde benditos de meu Deus, para o reino que vos está preparado. Glória a Jesus. Esse é o Deus agora. Aleluia. Então, irmãos, vendo a segunda parte, nós vemos o verso 3 e o verso 4. No verso 3, o salmista ele vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor?
ou quem estará no seu lugar santo, ou seja, quem terá acesso à eternidade, quem terá acesso ao céu. E no verso seguinte ele responde: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. E se nós formos separar essas duas características, limpos de mão e de coração, nós conseguimos meditar que quando o salmista fala das mãos limpas, ele fala da pureza exterior, ele fala da santidade externa na vida do crente. Quando vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer a Timóteo a seguinte frase: quer, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Porque aquele que tem as mãos sujas, Deus ele não recebe oração. E depois ele começa a dizer que aquele que é puro de coração. E quando se fala de pureza de coração, se fala da pureza interior, da santidade interior, daqueles que são dignos de entrar no céu. E quando vamos ler a Bíblia, nós lembramos em Mateus capítulo 5, versículo 8, o próprio Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, na primeira parte, nós aprendemos que servimos a um Deus criador de todas as coisas. E na segunda parte, nós aprendemos que aquele que vai viver a eternidade ao lado de Deus deve ter um princípio básico: a santidade exposta de Deus na sua palavra. Glória a Jesus. E no verso 5, verso 6, ele começa a dizer: esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aí no verso 6 ele responde quem é aquele digno de receber a bênção. E ele diz: essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E o próprio salmista Davi, no Salmo 27, verso 8, ele diz assim: quando tu dissesse, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, para nós recebermos a bênção do Senhor, nós não devemos ouvir aqueles profetas, que não é errado, dizer que Deus ele vai derramar bênção na vida da igreja. Eu não estou condenando quem diz isso. O errado e o erro está em alguém que prega apenas isso. As pessoas, e aqui eu quero abrir um parênteses para alertar a igreja, que é algo que infelizmente está entrando no meio da igreja, no meio das Assembleias de Deus. Às vezes se é chamado muitos pregadores, muitos ensinadores, que do começo ao fim da mensagem se prega e se diz: Deus ele vai te dar a chave, Jesus vai abrir a porta para você. João Vitor, isso está errado? De forma alguma. A Bíblia diz que Jesus é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ele é aquele que tem todo o poder. E o que é que nós devemos ter cuidado, João Vitor? Nós devemos ter cuidado quando o pregador prega apenas isso. Nós estamos em um culto de missões e eu vou entrar na mensagem da cruz daqui a pouco. Mas aquele que prega 10, 15, 20, 30 mensagens, e se nem dessas 30 mensagens, por exemplo, você não vê ele pregando sobre cruz, sobre sangue, sobre salvação, sobre santidade, sobre o céu, fuja. Corra, não ouça, porque Deus vai estar nesse negócio. Glória a Jesus. Voltando para o texto, nós vemos que o salmista ele termina essa segunda parte dizendo: aqueles que buscam são aqueles que pensam bem. Glória a Jesus. E por último, na terceira parte, o salmista, como eu disse, ele fala alguns versos que remetem a Cristo. Mas, João Vitor, aqui o salmista está dizendo sobre o Rei da Glória. Como que você está afirmando que ele está falando sobre Jesus? Vamos para a Bíblia que eu te provo. João capítulo 1, versículo 14, João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui João está dizendo que Jesus é o Rei da Glória. Então vamos para mais um texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. E eu amo esse versículo do meu coração, onde Paulo, falando da igreja de Corinto, ele vai dizer: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Glória a Jesus. E aqui eu entro no ponto principal da mensagem. Alguém poderia até estranhar e dizer: em um culto de missões o pregador vai ler o Salmo 24, mas agora nós vamos entender e entrar no texto referente ao culto de missões. Aqui Paulo ele está dizendo
que se aqueles a qual Jesus ele pregou, Jesus ele fez milagres e aqueles viram tudo que Jesus fez, tivessem reconhecido a ele, não teriam crucificado o Rei da Glória. E como que foi esse processo? Como que foi esse processo de crucificação de Jesus? E o que tem a ver isso com missões, meu Deus? Tem tudo. Porque se não fosse a crucificação de Cristo, não existiria a obra missionária. A morte de Jesus na cruz é a base, é o alicerce da mensagem missionária, da mensagem a qual nos faz ficar enraizados nos caminhos do Senhor. Então, os irmãos têm entendimento, mas eu vou dar um pequeno resumo sobre a passagem de Jesus nos Evangelhos. Nós vemos que Jesus, desde criança, ele se destacava. Nós vemos que Jesus, desde criança, a Bíblia diz que ele conversava, debatia e se sobressaía mediante os ensinadores, os mestres daquela época. Mas os irmãos também têm entendimento que Jesus ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. E quando Jesus começou o seu ministério, que durou até 33, ou seja, foi mais ou menos 3 anos o ministério de Jesus. Nós vemos que Jesus ele curou, Jesus ele fez milagres, Jesus ele deu ensinamentos gloriosos, o sermão do monte, ele deu as bem-aventuranças, ele nos ensinou como devemos orar, como devemos jejuar. Jesus deixou o ensinamento de como devemos nos tratar para poder chegarmos ao céu. Só que Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 2 que os homens não reconheceram o Senhor da glória. Então nós vemos que Jesus ele chegou a um ponto a qual ele foi julgado, ele foi preso injustamente. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi condenado por aqueles líderes romanos. E quando Jesus ele foi condenado, ele foi exposto à população para que entre ele e Barrabás fosse um escolhido para ser crucificado. E os irmãos sabem também que disseram para que viesse soltar a Barrabás e Cristo, sem nenhuma justificativa para ser morto, condenavam a ele para ser morto na morte de cruz. E os irmãos sabem que depois que Jesus ele foi decretado a condenação da crucificação para ele, a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado para o sofrimento. Jesus primeiro ele foi espancado pelos soldados romanos. Ele foi espancado, esbofeteado, e depois cuspiram, zombando no rosto de Jesus. E depois de Jesus ter apanhado, ter sido esbofeteado, ter cuspido, que Jesus ele começou um processo de açoitamento. Primeiro Jesus entrou, a qual ele ficou preso ali, amarrado, em uma posição totalmente desconfortável, porque ele ficou curvado mediante os soldados romanos. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi açoitado. Mas também quando nós vamos estudar a história de como que é esse açoitamento, e assim eu indico também os irmãos estudarem como que era o processo. E assim, quando nós estudamos o processo, glória a Jesus, da crucificação, nós vemos que Jesus ele passou por algo que não seria todos que iriam suportar. Quando Jesus ele começou a ser açoitado, a história romana diz que os soldados romanos usavam um objeto chamado azorrague. Azorrague era um chicote, a qual dizem que tinha mais ou menos 12 fios de couro. E quando nós vamos olhar os filmes sobre a paixão de Cristo, sobre a crucificação de Jesus, e a gente vê aquela cena de Jesus nos filmes sendo chicoteado, mostra apenas alguns cortezinhos, algumas marcas vermelhas, mas eu também entendo, porque se for mostrar como realmente Jesus ficou, eu creio que esse filme só seria poder ser visto por adultos com maiores de 18 anos. Porque quando vamos estudar e ver o costume romano, esse chicote na verdade tem couro, e na ponta do couro tinha bolinhas de ferro, tinha chumbo, bolinhas de chumbo para... E na ponta do chicote tinha pedaços de ossos secos pontiagudos. E por que isso tudo, João Vitor? Para que quando os soldados romanos arremessassem o chicote nas costas de Jesus que estava sendo crucificado, as bolas de chumbo dariam peso para o impacto. E os ossos secos cravavam nas costas de Jesus. E quando os ossos secos eram cravados, eles puxavam. E quando puxavam, vinha a carne de Jesus. Então, quando nós vamos ver o costume romano, era mais ou menos 30 picotadas. E se fizermos um básico de 30 picotadas vezes 12 fios daquele azorrague que chicoteava Jesus, Jesus teve mais ou menos 460 perfurações em suas costas.
E quando vamos ver como ficavam as pessoas depois do açoitamento, alguns diziam, alguns cientistas que estudavam sobre a crucificação, diz que poderia ser visto os ossos daquele que era açoitado. E algumas vezes, de tamanha brutalidade dos soldados, dava para ver órgãos internos daquele que estava sendo condenado. E era tão cruel, tão terrível, que o costume vai dizer que pessoas eram julgadas à crucificação de Cristo, à crucificação da cruz, mas alguns não suportavam nem o açoitamento, que eles eram tão feridos, perdendo tanto sangue, que no próprio glória a Jesus. Então nós vemos que Jesus foi espancado, ele foi açoitado, e depois, glória a Jesus. E depois foi colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça. E quando foi colocado as coroas de espinhos na cabeça de Jesus, eram espinhos mais ou menos que eles usavam, que tinham 5 centímetros de tamanho. Então, quando se cravava aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, o rosto dele ficou desfigurado. E ele também deixando pouco de ter cravado aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, a Bíblia vai dizer que os sacerdotes pegaram um pedaço de cana e bateram na cabeça de Jesus, que gravou mais ainda e deixou o rosto dele desfigurado. E depois de Jesus ter sofrido tudo isso, a Bíblia também vai dizer que Jesus, ele sofreu a dor do abandono. Porque a Bíblia vai dizer que a partir do momento que Jesus ele foi preso, todos os discípulos abandonaram Jesus. Chegou no ponto de Pedro negá-lo por 3 vezes. E logo após tudo isso, a Bíblia vai dizer que colocaram um pedaço da cruz, o partículo da cruz das costas de Jesus, para levar até a segunda parte, em cima do corpo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega lá em cima, começa outro processo de sofrimento, até ser pregado as mãos e os pés de Jesus. E também quando vamos estudar a tradição romana e ver como era feito isso, a história vai dizer que os pregos usados para prender Jesus não eram aqueles pregos que o carpinteiro usa para poder fazer um móvel como esse, não. Eles tinham mais ou menos de 14 a 18 centímetros. E eles batiam, perfuravam de forma bruta as mãos e os pés de Jesus. E após Jesus estar preso naquela cruz, ele foi erguido. E quando ele foi erguido, outro sofrimento terrível. Porque quando ele ficava ali, suspenso naquela cruz, preso com seus pés junto ao outro, ele não conseguiria respirar direito e sentia uma forte dor no peito, porque ele estava inclinado para frente. Então imagina comigo o sofrimento de Jesus. Ele não conseguia respirar. Então ele, com os pés presos na cruz, ele fazia força, se erguia, respirava e voltava. E isso até o momento dele entregar sua alma a Deus. E nós ter sofrido tudo isso, a Bíblia vai dizer que ele tem maior sofrimento. João Vitor, você falou tudo isso, ele foi espancado, açoitado, foi preso na cruz, e esse não foi o maior sofrimento. Não. O maior sofrimento que o homem pode ter foi o último que Cristo teve. A Bíblia vai dizer que no momento que Jesus estava erguido na cruz, todo o pecado e todo mundo estava nas costas dele. E enquanto o pecado do mundo inteiro estava nas costas de Jesus, a Bíblia vai dizer que Deus Pai virou as costas para ele. E naquele momento, Jesus ele sentiu aquilo que aqueles que vão ser condenados para o inferno vão sentir por toda a eternidade. Que é viver uma vida sem a presença de Deus. Que é viver uma vida a qual Deus vai virar as costas para ele. Esse foi o maior sofrimento de Jesus. E é o maior sofrimento que nós podemos sofrer. Quando lemos, nós temos no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 14. Isaías disse assim: como muros pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível. Como homem, não parecia um ser humano. Jesus sofreu de uma forma que o profeta Isaías, na revelação do Cristo crucificado, ele escreveu e disse: as pessoas olhavam para ele e diziam: não parece um ser humano. E tudo isso ele fez por amor de mim, por amor de você e por amor daqueles que precisam ouvir o Evangelho. Aleluia. Glória a Jesus. Depois de tudo isso, falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, eu peço que os irmãos também abram suas Bíblias e acompanhem junto comigo. O que eu amo muito me lembra
Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. Paulo escrevendo à igreja dos Filipenses, ele diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Mas aqui eu só queria enfatizar, pois o tempo corre, apenas no versículo 9, na parte B, que diz assim: ele lhe deu um nome que é sobre todo nome. E quando eu meditava nisso, Deus ele falou algo comigo que me impactou muito. Que se nós formos prestar atenção, irmãos, quando a Bíblia vai dizer que o nome de Jesus está sobre todo nome, e que a autoridade de Jesus está sobre qualquer autoridade, algumas pessoas que não simpatizam com o Evangelho, que não gostam de Jesus, que existem pessoas assim, podem ler um texto como esse e dizer: mas Jesus ele foi morto na cruz. Jesus, ele teve a sua alma tirada na cruz. Mas quando comecei a ler e meditar nos evangelhos, a gente vai ver que a autoridade de Jesus era tamanha, que tanto na prisão e tanto na entrega da sua alma, Jesus, ele teve que autorizar para que isso viesse a acontecer. João Vitor, eu não acredito. Olha para mim. A Bíblia vai dizer que Jesus está na última ceia, junto com os discípulos. Jesus diz: aonde vocês hão de me trair? Os discípulos ficam: quem é que vai trair Jesus? Aí Jesus vai e diz: aquele que eu dei um bocado molhado. Então Jesus entrega um bocado molhado na mão de Judas e disse: vai, te apresse, faz logo o que você tem que fazer. Então até para Judas se levantar da mesa para poder trair Jesus, Jesus teve que autorizar Judas. E nós vamos continuando vendo que Judas vai até os soldados e diz: aquele que eu der um beijo na testa, vocês vão lá e pegam. E quando Judas ele foi até os soldados, se fosse João Vitor, sabendo que alguns soldados iriam prender, eu ia logo me esconder atrás de Pedro. Pedro, João, faz uma barreira aqui na frente, que eu vou me esconder atrás, porque estão vindo me prender. Mas como Jesus é Jesus, a Bíblia vai dizer que quando os soldados romanos estão vindo, a Bíblia diz assim, que Jesus se adiantou a eles. E quando Jesus se adiantou e viu os soldados, ele disse: quem vocês estão procurando? Aí os soldados respondem: Jesus. E quando eles respondem Jesus, está lá no livro de João, depois vocês procurem ler. Jesus respondeu: sou eu. E quando Jesus diz sou eu, a Bíblia vai dizer que os soldados eles caíram por terra, porque a maldade, o mal, tudo aquilo que o inimigo tenta fazer mediante aqueles que estão na destra fiel de Jesus, quando o nome de Jesus é declarado, todo o mal tem que cair por terra. Oh, glória a Jesus. Querido, eu acho até engraçado que a Bíblia vai dizer que os soldados eles acordam meio sem entender o que foi que aconteceu. Aí os soldados eles se levantam meio sem entender. Aí Jesus vai e diz: vai, me prende logo, faz logo o que vocês têm que fazer, se adianta. Então nós vemos que tanto para Judas trair Jesus e para os soldados romanos tocarem nele, Jesus primeiro teve que autorizar fazer aquilo com ele, para depois começar o processo da cruz. E qual foi a segunda parte, João Vitor? Quando Jesus está na cruz, nos seus últimos suspiros de vida. Imagino eu não estou na Bíblia, mas às vezes eu gosto de entrar no texto e ficar imaginando. Eu imagino o espírito da morte olhando para a cruz, vendo Jesus, e o diabo conhece da Bíblia, viu? O diabo sabe da Bíblia. É só ler Mateus capítulo 4 que você vai ver. Eu imagino o espírito da morte dizendo: rapaz, a Bíblia diz que Jesus ao terceiro dia vai ressuscitar, mas eu acho que essa aqui é a minha última chance. Eu acho que agora eu vou ter acesso à alma de Jesus, vou segurar ele e nunca mais ele vai ressuscitar. Aí eu imagino que quando o espírito da morte está planejando, Jesus ele olha para cima e diz: Deus, Pai, a ti, eu, porque ninguém toma, eu te entrego, Deus. Aleluia! Porque até na hora de entregar a alma de Jesus, ele não morreu sem antes ele mesmo autorizar que a sua alma fosse ao encontro do Pai. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Já vou terminar, irmãos. Voltando para o texto de Salmo 24. Nós vamos para a terceira parte. E nós vemos aqui o Cristo messiânico. E para completar também que tem alguns pregadores que vão falar de Jesus, só fala que Jesus morreu e deixou ele morto. Mas Jesus ele ressuscitou e está à destra de Deus e Nazaré. E deixa eu dizer mais uma coisa para a igreja. A Bíblia, ela nos mostra como foi a recepção de Jesus no céu. Mas João Vitor já li todo o Novo Testamento e não consegui achar. Mas está no Antigo Testamento e eu já vou te dizer. Atos capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que Jesus ele é levado ao céu. E quando ele está sendo levado ao céu, os anjos o recepcionam. E tem uma recepção linda no céu. Mas João Vitor, essa recepção no Evangelho de Mateus? Não. No Evangelho de Marcos? Não. Lucas? João? Também não. E está onde? Salmos 24, versos 7 ao 10. Jesus está sendo levado ao céu e é linda a oração e é declarado: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? E os anjos respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E há mais uma pergunta: quem é esse Rei da Glória? E os anjos respondem: o Senhor dos exércitos. Da porta. Glória a Jesus. João, e se a gente hoje, quem é esse Rei da Glória? A gente responderia: foi aquele que veio para poder pisar na cabeça da serpente. Quem é esse Rei da Glória? Foi aquele que foi morto na cruz. O véu foi rasgado de cima a baixo e nós voltamos a ter acesso e contato com o Pai. Quem é esse Rei da Glória? Foi aquele que veio como cordeiro, mas ele voltará como leão da tribo de Judá. Quem é esse Rei da Glória? Foi aquele que subiu ao Espírito Santo para consolar a sua igreja. Quem é esse Rei da Glória? Foi aquele que em João capítulo 14, para acalmar seus discípulos e a sua igreja no dia de hoje, disse: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse verdade, eu não vos teria dito que vou preparar lugar. Mas quando eu vou preparar lugar, virei outra vez, e o mais lindo, e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Já que eu quero abrir parênteses rápido, eu amo falar do céu. E às vezes quando a gente escuta algumas pregações de falar do céu, e não é errado também, é só um ponto que eu quero colocar. A gente vê muito pregador, a gente vai andar em ruas de ouro, a gente vai ver os anjos, os arcanjos, vamos ver Abraão, Isaac e Jacó. Mas sabe o que eu acho lindo? É que só teve um homem na Bíblia que teve a revelação do céu, que foi João. E quando João em Apocalipse, que ele diz que ele vê, que ele voltou do céu para a terra, ele diz uma frase. E os irmãos sabem qual foi, mas eu quero falar mastigado para vocês entenderem. Quando João ele volta triste, querendo voltar para lá, ele não diz: Maranata, ora vem Rio da Vida, Maranata, ora vem Rua de Ouro, Maranata, ora vem Árvore da Vida. Não, ele disse: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Porque o céu só é céu porque Jesus está lá. Glória a Jesus. E se perguntassem mais uma vez: quem é esse que dá glória? Aquele que vai vir para poder buscar a sua igreja. E João Vitor, como será essa busca de Jesus para nós? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e levados juntamente com Ele nas nuvens. E o mais lindo disso, e Ele diz: e estaremos sempre com o Senhor. Aleluia.
Apocalipse capítulo 15, ele vai dizer: porque aquilo que é corruptível se revestir na incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir na imortalidade, será cumprida a mensagem que diz: tratada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua glória? Quem é esse Rei da Glória? É aquele que em Apocalipse 19 virá em um cavalo branco, e os seus olhos serão como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas, e estava com uma veste salpicada de sangue, a qual o seu nome é a palavra de Deus, e da sua boca saía uma aguda espada, e o mais lindo, e na sua veste, e na sua coxa, está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei da Glória. Glória a Jesus. E vou dizer agora para o meu. E alguém ainda com ousadia e audácia pode dizer: eu ainda não reconheço Jesus como o Rei da Glória. De onde vem esse poderio de Cristo? Porque é muito fácil dizer que Jesus é o Rei da Glória para um salmista. É muito fácil o salmista Davi ter adorado a Jesus. É muito fácil João ter dito que Jesus era o Rei da Glória. É muito fácil Paulo dizer que Jesus era o Rei da Glória. Tá certo? Vamos lá para a Bíblia. Apocalipse capítulo número 5. Capítulo número 4, perdão. Se os homens não são suficientes para reconhecer o Rei da Glória, os anjos, arcanjos e todos os seres celestiais eles reconhecem. A Bíblia vai dizer que todos os seres que estão no céu não descansam, nem de dia e nem de noite, por toda a eternidade. Às vezes a gente vem para o culto no domingo e não dá glória, mas os anjos no céu estão assim, ó: santo, 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 santo. Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que há e o que há de vir. Aí Deus, os anciãos estão lá. Aí pensa aí e reflete junto comigo. Quando os anciãos aqui na terra, aqueles mais velhos, a gente chama de Senhor, não é verdade? Aqueles que nós reconhecemos, nossos avós, os nossos pais, mas os anciãos que estão no céu, olha para aquele que realmente é Senhor, e a Bíblia vai dizer que eles fazem isso, ó. Eles tiram as coroas, lançam aos pés dele e diz: eu pensando nas minhas palavras, eu sou chamado de Senhor porque sou ancião, mas chegou aquele que é Senhor dos senhores, então vou adorar dizer: digno és de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. João Vitor, não estou satisfeito. Bora para o Apocalipse capítulo 5, que eu vou terminar agora. Os anjos celestiais terminaram. Versículo 9: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse o nome e com teu sangue compraste para Deus homens, toda a missionária, de toda a tribo, língua, povo e povo. E é o que? Digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu poder, riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouve a toda a criatura que está no céu, na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as glórias que gloriar dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. Glória a Jesus. E deixa eu dizer mais uma coisa. Jesus era aquele. Eu não ia falar isso, mas eu coloquei no coração. Eu sei que tem muitos aqui que oram e que fazem a obra missionária para familiares dentro de casa, para aqueles que têm o coração endurecido, para pessoas que às vezes Deus coloca no nosso coração para a gente pregar todos os dias. Nem é familiar, nem amigo, é Deus que coloca no coração. E tem pessoas que em algum momento podem chegar a dizer: eu não aguento mais orar, pregar para essa pessoa. Só que quando a gente vai abrir a Bíblia em Atos capítulo 9, a gente vê um homem que tinha um coração endurecido.
E além de ter um coração endurecido, ele se achava melhor que Jesus. Ele se achava que tinha autoridade diante de Jesus. A Bíblia vai dizer que esse homem era Paulo. Vou terminar. A Bíblia vai dizer que Paulo não toda a autoridade que ele achava que tinha. Foi até o sumo sacerdote, pegou cartas para perseguir a igreja. Pegou as cartas deles e disse: irei prender, irei matar, irei bater naquele que persegue a igreja. Aí quando aquele que pensa que vai mexer com a igreja, com a dor de Cristo, ele está andando e a Bíblia vai dizer que um homem resplandece no céu. E quando aquele que andava com o nariz empinado, a Bíblia vai dizer que ele cai no cavalo e fica curvado. E ele está curvado no céu. E aquele que dizia: vou prender aqueles que servem a Cristo. Quando Jesus entrava diante de Paulo, aquele que era bravo, ele disse: quem é esse Senhor? A voz anuncia. Oh, glória a Jesus. Quem é esse Senhor? O que queres que eu faça? Já viu o sangue? Não deixe de orar. Não deixe de pregar por aquele que Deus colocou no seu coração. Não existe uma obra do Senhor. Às vezes aquele que você pensa que não tem futuro é aquele que Deus vai levantar para poder impactar uma geração. Não deixe de amar a mensagem da cruz. Não deixe de amar o Evangelho de Cristo. E entenda que é o Evangelho de Cristo que vai basear a tua vida e vai fazer arder o seu coração para sair de dentro dessas quatro paredes e ir lá fora dizer: Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, e que um dia Ele vai voltar para levar a igreja santa, salva e remida pelo Senhor. Eu agradeço a meu povo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Com a permissão do nosso pastor, eu queria saber se existiu alguém que ouviu a mensagem que foi pregada, que ouviu sobre o Evangelho de Cristo, que ouviu sobre a promessa de que um dia Jesus vai voltar para arrebatar a igreja santa, para viver a eternidade. Existe alguém que quer entregar a sua vida para Cristo? Existe alguém que quer que nosso Senhor Jesus como Salvador? Alguém que está afastado dos caminhos de Jesus, que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém aqui que é crente? Pode levantar a mão para conhecer? Alguém? Se não tem, todos são crentes, lavados pelo sangue de Jesus. Então que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus, que eu não fiz a minha oportunidade.